Você já ouviu falar de combatentes que enfrentaram inimigos com coragem e bravura além do imaginável? Neste vídeo, você conhecerá histórias inspiradoras de soldados que arriscaram suas vidas em batalhas memoráveis, de um soldado que enfrentou dezenas de alemães com um facão a um soldado alemão que se sacrificou para salvar um americano. Estas são histórias que nos deixam sem fôlego e nos lembram da coragem extraordinária que os seres humanos podem ter em tempos de guerra. Se você é apaixonado por histórias e curiosidades como nós, clique no botão like e se inscreva em nosso canal agora mesmo. Nós amamos produzir conteúdo incrível para vocês e com o seu apoio, poderemos continuar a criar mais e mais histórias surpreendentes. Venha se emocionar e se inspirar com essas histórias incríveis. Friedrich Lanfeld, soldado alemão se sacrifica para salvar um americano. Friedrich Lanfeld, um soldado alemão, foi homenageado pelos americanos por sua bravura durante a Batalha da Floresta de Hurricane, um dos conflitos mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Enquanto comandava a 2ª Companhia do Batalhão de Fuzileiros da 275ª Divisão de Infantaria, Lanfeld ouviu um americano ferido gritando por ajuda em meio a um campo minado na terra de ninguém. Ele ordenou que seus homens não atirassem, mas nenhuma tropa americana apareceu. Depois de ouvir os gritos do soldado por horas, Lanfeld lidera um esquadrão de resgate em direção ao americano, mas acabou pisando em uma mina terrestre e morrendo. Seu sacrifício não foi esquecido e um monumento foi erguido em sua homenagem na floresta de Hurricane. Este é um exemplo de como o amor ao próximo pode superar as diferenças em tempos de guerra. John Rabe, o herói da China. John Rabe, um membro do Partido Nazista que protegeu mais de 200 mil cidadãos chineses em Nanquim durante a Segunda Guerra Mundial. Embora possa parecer inesperado, Rabe desafiou as expectativas e se tornou um herói improvável. Em 1937, Rabe estava trabalhando em Nanquim quando as forças japonesas invadiram a cidade. As tropas japonesas cometeram atos inaceitáveis, e Rabe testemunhou a violência e crueldade dos soldados. Apesar de sua filiação nazista, Rabe decidiu fazer tudo o que podia para proteger os habitantes de Nanquim. Ele criou a Zona Internacional de Nanquim, uma área segura onde mais de 200 mil chineses conseguiram encontrar refúgio. Rabe usou sua influência como membro do Partido Nazista para convencer os soldados japoneses a deixarem a Zona Internacional em paz. Ele documentou tudo o que viu e ouviu, e suas anotações e diários foram fundamentais para denunciar os crimes cometidos pelos japoneses em Nanquim. Rabe arriscou sua vida para proteger os chineses e nunca desistiu de sua missão, mesmo quando sua própria casa foi destruída pelos bombardeios japoneses. Apesar de sua coragem, ele foi criticado pelo Partido Nazista e acabou sendo deportado de volta para a Alemanha. Mas a história não esqueceu seus feitos. Em 1997, Rabe foi reconhecido como um herói em Nanquim, quando sua filha recebeu um prêmio em seu nome. Ele é um exemplo de que, mesmo em meio a um conflito terrível como a Segunda Guerra Mundial, ainda é possível fazer o bem e proteger a vida dos inocentes. Desmond Doss, o herói sem armas. Desmond Doss era um homem de fé inabalável, que acreditava que a vida era sagrada e que nunca deveria ser tirada. Quando ele se alistou para servir na Segunda Guerra Mundial, foi colocado como não combatente, o que o tornou alvo de chacotas e zombarias dos outros soldados. Mas, quando a batalha se intensificou em Okinawa, Doss não hesitou em correr para a linha de frente, mesmo sem portar uma arma. Ele sabia que sua missão era salvar vidas, não destruí-las. Foi então que um ataque surpresa deixou sua unidade presa em cima de um penhasco, com pouca chance de sobrevivência. Sem hesitar, Doss montou uma maca improvisada e, sozinho, começou a descer soldado por soldado, sob fogo intenso. Cada um era um desafio, uma batalha contra o tempo e contra as forças inimigas. Mas Doss não desistiu. Ele continuou descendo e salvando seus companheiros, um por um. O presidente Truman honrou Doss com a medalha de honra, mas para ele, a verdadeira honra foi ter salvo tantas vidas naquela batalha. Ele estima que resgatou mais de 50 soldados, e cada um era um lembrete do valor da vida humana. A história de Desmond Doss é um exemplo incrível de bravura e auto-sacrifício. Seu legado inspira gerações e nos lembra de que, mesmo em tempos de guerra, podemos escolher salvar vidas em vez de tirá-las. Não é preciso usar armas para ser um herói,
basta ter a coragem de agir com bondade e compaixão. A história inspiradora de Desmond Doss também foi imortalizada nas telas do cinema no filme Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson, com o talentoso ator Andrew Garfield interpretando o soldado. A produção cinematográfica levou a incrível história de Doss a um público ainda maior, emocionando e inspirando muitos espectadores. Através desse filme, a coragem e determinação de Doss foram capturadas de maneira excepcional, deixando uma marca duradoura no mundo do cinema e na história militar. Jacqueline Lucas pulou em 2 granadas e sobreviveu. Em meio à batalha feroz contra as forças inimigas japonesas em Iwo Jima, Jacqueline Harold Lucas mostrou-se como um verdadeiro herói. Enquanto avançava com seu grupo por uma ravina traiçoeira, foram surpreendidos por uma patrulha hostil que atirava e lançavam granadas. Foi nesse momento que a coragem e bravura de Lucas se destacaram. Quando 2 granadas caíram perto deles, sem pensar 2 vezes, Lucas se jogou sobre elas, protegendo seus companheiros de guerra do impacto mortal. Apesar de ter sobrevivido àquela situação, Lucas pagou um preço alto. Ele passou por 26 cirurgias e reteve 250 estilhaços em seu corpo pelo resto da vida. Mas sua coragem e sacrifício não foram esquecidos. Lucas foi premiado com a Medalha de Honra pelo presidente Truman, uma honra merecida por um verdadeiro herói. Sua ação inspiradora e ato de auto-sacrifício foram essenciais para que seus companheiros pudessem continuar o avanço e derrotar a patrulha inimiga. Com sua iniciativa excepcional e lealdade corajosa, Lucas honrou o serviço naval dos Estados Unidos. Seu gesto heróico não só salvou a vida de seus colegas de guerra, mas também representou um exemplo de coragem e altruísmo em tempos tão sombrios. A valentia de Jacqueline Harold Lucas sempre será lembrado como um dos maiores atos de bravura durante a Segunda Guerra Mundial. Henry Johnson, combatente, enfrenta dezenas de alemães com uma faca. Henry Johnson, o lendário membro dos Harlan, uma unidade inteiramente negra da Guarda Nacional, foi um herói improvável na Primeira Guerra Mundial. Depois de realizar trabalhos não qualificados, Johnson foi enviado para ajudar as fileiras exaustas do exército francês. Em 14 de maio de 1918, enquanto servia como sentinela na Floresta Argonne, Johnson e seu companheiro soldado, Needham Roberts, foram atacados por um destacamento de soldados alemães. Apesar de ter sido gravemente ferido, Johnson manteve sua coragem e lutou com granadas e seu rifle até que este falhou, depois usando-o como um porrete antes de lutar corpo a corpo com os invasores. Quando os alemães tentaram levar Roberts como prisioneiro, Johnson sacou sua faca e lutou ferozmente, infligindo pelo menos uma dúzia de baixas aos invasores. No final, Johnson sofreu 21 ferimentos de tiros e baionetas, mas sua bravura permitiu que ele e Roberts sobrevivessem. Embora tenha recebido a Croix de Guerre da França, Johnson não foi recompensado adequadamente nos Estados Unidos por quase 80 anos, recebendo póstumamente o Coração Púrpura em 1996 e a Cruz de Serviços Distintos em 2003. Sua história inspiradora é um testemunho da bravura e sacrifício dos soldados afro-americanos durante a Primeira Guerra Mundial, e um lembrete da dívida que todos nós temos para com eles. Se você chegou até este ponto, é porque apreciou o conteúdo. Para continuar desfrutando de coisas interessantes, confira as sugestões acima ou no final do vídeo. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para ser notificado sobre novos vídeos. Comente abaixo dizendo qual soldado você mais admirou e de qual deles você gostaria de ver uma história mais aprofundada no canal.